Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo o vídeo aí falando sobre a briga pelo título brasileiro, a briga que hoje se encontra entre Palmeiras, Botafogo e Fortaleza. Inclusive os comentaristas vão debater aí. E também estarei trazendo, antes desse debate sobre o título, o jornalista aí trazendo uma notícia que o Palmeiras está interessado na contratação do volante Hércules do Fortaleza. Jovem, bom jogador, titular, e o Palmeiras monitorando aí o atleta, querendo contratá-lo para a temporada 2025. Antes de soltar aí as notícias, tanto do Hércules como da briga pelo título, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para as notícias e para o debate, e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bom dia, Mari, bom dia, Bruno, bom dia a todo mundo que acompanha o Sport Center. Exatamente, Palmeiras já deu essa sobrevida depois da última rodada, ganhou do Grêmio, o Botafogo empatou, 4 pontos de diferença, então um ânimo renovado aqui pelos lados da academia de futebol. Palmeiras que está terminando de treinar, o treino começou hoje às 10 da manhã, Palmeiras que não conta com 4 jogadores que estão com as suas seleções, o Everton e Estevão que estão com a seleção brasileira, Gustavo Gomes com o Paraguai e o Richard Rios com a seleção da Colômbia. O Palmeiras que vem numa crescente, né, nessa reta final, depois das eliminações, depois de tudo que passou, ainda sonha com o título, mas a grande prioridade do Palmeiras para os próximos meses é a manutenção do elenco. Então a gente tem uma matéria no nosso site, no site da ESPN, do Daniel Bocato, falando que a prioridade é manter aqueles jogadores, as principais peças, entre elas o Dudu que quase saiu do Palmeiras ainda neste ano, quase foi para o Cruzeiro, mas que agora, como tem contrato até 2025, o Paulo Bozzi, que é vice-presidente de futebol do Palmeiras, falou que ele fica para o ano que vem, que essa é a ideia. O Rômulo também, o meio-campista, que veio do Novo Horizontino, não tem tido grandes oportunidades, mas que também é para ser mantido para o próximo ano. E o Vitor Reis, que é o zagueiro que veio ganhando muito destaque nessa temporada, apenas se uma oferta, como veio uma oferta do Estevão, né, uma oferta quase irrecusável, aí sim o Palmeiras negociaria, mas a ideia é manter todo mundo que está aqui no elenco e principalmente também reforçar. Afinal, o Palmeiras tem o Super Mundial no ano que vem, tem um calendário muito grande, já vai ter a Libertadores também. E a ideia, por exemplo, é reforçar o meio-campo, e o Hércules do Fortaleza é um desses nomes que o Palmeiras está pensando para o ano que vem. Palmeiras que então segue essa preparação, volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Bahia na Arena Fonte Nova, depois visita o Atlético Goianiense até o jogo, o tão esperado jogo, esse confronto direto na 36ª rodada contra o Botafogo aqui no Allianz Parque, essa final quase antecipada do Campeonato Brasileiro, Mari. Bom dia, falando aí. Não, calma, deixa mais 2 rodadas que ele entra nessa Ué, não são os aí. técnicos aí de quem tá disputando o título e tal? Por que essa ironia? O Coringão tá tão bem Coringão agora. tá chegando, pô. Não, vamos lá, falando sério aqui, ó. E o Roger Machado feliz, sorridente, nova fase, hein? Ele que dá sempre entrevistas muito boas, sempre muito sereno, na vitória e na derrota, mas nunca tão bem-humorado assim, tô gostando de ver. E é um trabalho belíssimo. E antes de você falar, eu já anotei uma curiosidade nos nossos ícones. Então já manda aí a Que curiosidade. temos, com todos os times, são 2 casinhas e 3 aviõezinhos. Todos os times jogam 2 em casa. 3 e 3 fora. Bom, interessante, né? Coincidência. Mas vamos lá, o Botafogo, então, pega o Atlético fora, o Vitória em casa, Palmeiras fora, Inter fora e o São Paulo em casa. 68 pontos e 20 vitórias. O saldo de gols é interessante, hein, para Botafogo e Palmeiras. Pode acontecer. Sim, porque se eles ficarem empatados em pontos, eles vão ficar empatados em vitórias. É muito provável. Ah, mas dá para alguém empatar 5, outro... Não vai acontecer. Não vai acontecer, provavelmente. Se eles acabarem empatados em pontos, é no saldo que vai decidir. Lembrando que nunca aconteceu do Brasileiro de Pontos Corridos ser decidido nos critérios de desempate. Sempre alguém teve um ponto a mais. Sempre teve pelo menos... Não sei se 1 ou 2. Não, pelo menos, né? Não, mas agora estou tentando lembrar. 2 pontos acho que já teve de diferença. Agora, 1 eu não consigo lembrar. Talvez tenha tido. Bom, Palmeiras, Júlio. O Flamengo de 2009 acho que teve um. Talvez. O Palmeiras pega o Bahia fora, o Atlético Goianiense fora, o jogo decisivo contra o Botafogo em casa, Cruzeiro fora e o Fluminense em casa. O Fortaleza pega o Fluminense fora, o Flamengo em casa, Vitória fora, Atlético Goianiense fora e o Inter em casa. E o Internacional, Vasco fora, Red Bull Bragantino em casa, Flamengo fora,
Botafogo em casa e Fortaleza fora. A gente não está botando o Flamengo aí, o Flamengo tem 58 pontos e se ele ganhar do Galo amanhã, ele pode chegar a 61. Então ele teria a chance, inclusive, né, maior do que a do Inter, de estar nessa disputa também. Mas a gente está vendo o Flamengo aparecer 2 vezes ali, ou seja, o Flamengo joga com 2 desses confrontos, desses adversários diretos, mais da briga para terceiro lugar do que da briga de título, né, com Fortaleza e Inter. Eu acho que a disputa, por mais que Fortaleza tenha 1 ponto a mais do que o Palmeiras, eu acho que a disputa de título segue entre Botafogo e Palmeiras, inclusive pelo confronto direto. Mas o Fortaleza... o Fortaleza ele tem confrontos contra o Flamengo e contra o Inter, já não tem mais confronto contra Palmeiras e Botafogo. Matematicamente ninguém pode ser descartado, mas eu acho que na prática a coisa está entre Botafogo e Palmeiras. E a gente está há bastante tempo falando da regressiva até chegar ao confronto direto. Na regressiva era benéfica, era melhor para o Botafogo a tabela. E em seu momento, o Botafogo, como disse o próprio Arthur Jorge, nessa edição muito legal que a nossa equipe de produção fez, em algum momento o Botafogo já teve 1 ponto, já teve 3, já teve 6, agora está 4. Eu acho que o Botafogo não aproveitou. Não aproveitou. E os empates em casa contra Grêmio, Criciúma e Cuiabá são o símbolo desse não aproveitou. Eu acho que os tropeços que o Palmeiras teve, desde que o Palmeiras foi eliminado de tudo, de todas as Copas, e ficou só no Brasileiro, o Palmeiras perdeu pontos. E eu acho que esses pontos perdidos pelo Palmeiras foram todos normais. E perdeu do Corinthians. Normal. Aliás, eu mandei bem aí, que se a gente recuperar aqui, eu lembro que quando faltavam 5 jogos, eu falei, nesses próximos 3, é plausível imaginar o Palmeiras fazer 4 pontos. E foi exatamente o que ele fez. Ele perdeu do Corinthians, ele empatou com o Fortaleza e ele ganhou do Juventude, talvez, acho que foi no meio desses jogos. Não, ele ganhou agora do Grêmio. Ganhou agora do Grêmio. Ganhou agora do Grêmio. Exatamente. Exatamente. Então, era plausível fazer 4 pontos. Fez 4 pontos. Só que aí o Botafogo precisava fazer 9. E ele não fez. Ele fez 7. Sim. Né? Ele deixou escapar contra o Cuiabá. Então, os tropeços do Palmeiras... mas empatar com o Fortaleza em casa é normal? Claro que é normal. Fortaleza está em terceiro lugar no campeonato. Era um dos jogos que a gente chamou de luz amarela. Né? O Palmeiras tinha mais luzes vermelhas e luzes amarelas do que o Botafogo. Então, o Botafogo ele não soube aproveitar. Agora, ainda faltam 2 jogos. 2 jogos que o Botafogo pode muito bem ganhar e o Palmeiras muito bem perder, como pode o Palmeiras aparecer na frente do Botafogo antes do confronto direto. São 2 jogos, em teoria, ganháveis para ambos, mas com pegadinha em ambos os jogos. Botafogo com o Atlético Mineiro fora, Atlético precisando dessa recuperação e o Vitória em casa, o Vitória precisando jogando pela vida e jogando melhor fora de casa do que dentro, às vezes até, né, pela característica do time do Carpini. E o Palmeiras contra o Atlético Goianiense e Bahia fora. O Bahia, um jogo mais difícil, o Atlético Goianiense, um jogo menos difícil. Né? Mas alguém recentemente sofreu lá também, né? Fez um jogo, o Atlético Mineiro sofreu lá, né? Um desses jogos aí sem vitória do Atlético Mineiro. Então, eu acho que eles vão chegar ali separados por 2, 3, 4 pontos e o confronto direto vai ser a grande final do campeonato. 2 perguntas para você, Júlio Gomes. Eu também entendo que o Fortaleza tem poucas chances e acho que não ganha do Fluminense, tá? Mas se ganhar e o Botafogo tropeçar, você muda de ideia em relação às chances do Fortaleza? A vantagem cairia para 3 pontos, a desvantagem seria de 3 pontos? Não. Sendo que hoje o Fortaleza não tem 5 a menos? Então cairia... Seria até de 2, né? Não, vamos dizer que o Botafogo empate, né? E o Fortaleza vence o jogo, independentemente do que acontecer com o Palmeiras, o Fortaleza diminuiria para 3 a vantagem do Botafogo. E tem Botafogo e Palmeiras depois. O cenário que você está 2 rodadas aí depois. O Botafogo perde do Galo, o Palmeiras empata com o Bahia, por exemplo, e o Fluminense e o Fortaleza ganha do Fluminense. Ficaria 68 para o Botafogo, 64 para o Palmeiras. Não, 65 para o Palmeiras e 66 para o Fortaleza. Isso. Né? Ele passaria o Palmeiras, ficaria 2 pontos do Botafogo. Aí ele tem jogos ainda contra o Inter e contra o Flamengo, Fortaleza. Tomás, se o Fortaleza ganhar os 5 jogos dele, eu acho que ele vai ser campeão brasileiro. A questão é, eu não consigo visualizar isso acontecer. E eu consigo visualizar ele ganhar do Fluminense e essa rodada toda acontecer desse jeito que a gente falou, tá? Mas eu não mudo minha opinião, porque continuará sendo uma coisa mais matemática e menos crível.
Agora, são 4 jogos. Um time bom, bem treinado, popular, que vai lotar estádio. Claro que não é impossível. Eu dou essas chances que apareceram na tela agora aí. 5, 6% para o Fortaleza. Muito bem. E 0,29 para o Inter. Não tá, o Inter não dá. Acho que é quase. Claro que 0,29 é quase zero, mas a gente sabe que não vai. O Inter não vai, com todo o respeito ao Roger Machado. Seria a maior história. Seria talvez mais história, mais fantástica do que a história do Botafogo. O bom ano Fortaleza, passado. olha lá, que a gente está vendo ali do teu lado ali, ó, Tomás. Os jogos contra o Flamengo e contra o Inter são em casa. Né? Sim. São em casa. Então, se Fortaleza ganhar 5 jogos, ele chega a 78 pontos. 78 pontos sempre deu título, né? Acho que sim. Qual é a conta? Acho que sim. Acho que sim. 76, né? Eu acho que nunca aconteceu de um vice-campeão ter 78 pontos. Precisaria checar, mas é uma pontuação pontos. altíssima, né? Já teve campeão brasileiro com 71 pontos. Seriam 78 pontos com 23 vitórias. Então, Não, Botafogo teria que ganhar 3, empatar 1 e perder do Palmeiras, por exemplo. Factível. E o Palmeiras teria que empatar alguma aí, contra o Bahia. Bahia. Empatar 2? Zero. Não precisaria empatar 2? Empatar 1, né? Se o Fortaleza ganhar todas. E esses 4 técnicos aí que aparecem na tela, os melhores treinadores do futebol brasileiro? Do campeonato brasileiro? Sem dúvida. Sem dúvida. Geralmente quem está lá na frente, né? São os melhores. Às vezes um pega no meio do caminho, mas o Arthur Jorge fez um grande trabalho. E acho que o trabalho do Arthur Jorge passou pela recuperação anímica do Botafogo. O Botafogo teve um 2023 que foi um sinal de que 2024 poderia ser muito bom. Ou seja, por quê? Porque em 2023 a gente entende que a SAF do Botafogo funciona. Né? Porque a SAF, tem SAF que funciona, SAF que não funciona, tem SAF que é mais de safado e tem SAF que é mais de safo, de gente que consegue montar, consegue olhar o mercado e arrumar soluções. E a gente viu em 2023 que o pessoal que trabalha no Botafogo é muito bom, é muito competente. O Botafogo, de repente, estava nas cabeças. Mas a maneira como o Botafogo perde o campeonato... E vai cair fora da fase de grupos da Libertadores. Olha só, o Botafogo está na final de uma Libertadores que ele precisa jogar pré e que ele quase não disputou. A recuperação anímica era o mais difícil. Recuperar o clube moralmente, depois do que aconteceu. E ele consegue, com resultados, com coragem, com time ofensivo desde o começo da caminhada dele. Recebeu muitos bons jogadores, mas soube encaixá-los. Um grande trabalho. O Abel, acho que dispensa comentários, já está aí há muito tempo. O Vojvoda é outro que a gente já elogiou bastante, muito bom técnico. E o Roger, Tomás, é um técnico que, no primeiro momento que o Inter perder 3 jogos, vai todo mundo voltar a falar o que sempre falou dele. Não vai acontecer e tal. Que eu acho que é uma grande bobagem, porque ninguém consegue dar ao Roger o tempo que ele precisa. Claro. Ninguém dá ao Roger 3 anos, 4 anos, como deram para o Vojvoda, como deram para o Abel. Esses caras também oscilaram. Sem dúvida. O Roger, eu acho que precisa de um título grande. Você vê como o Diniz hoje é menos contestado? E para mim, fazendo trabalhos piores do que outros que ele fez. Sim. Mas porque ganhou um título Trabalhos grande. piores do que os que ele fazia antes de ser campeão de alguma coisa. Exato. Aí ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Libertadores e tal. Pronto, o Diniz já não é mais tão contestado. Até mas menos, né? O Roger precisa de um negócio desse, sabe? O cara não trabalha carregando um ponto de interrogação nas costas, né? O futebol brasileiro sempre Eu gosto demais do Roger. Gosto muito mesmo do Roger. Eu também. Inclusive, não conheço pessoalmente, mas a figura humana me parece ser muito acima da média, espetacular. É um cara que todo mundo gosta no meio futebolístico. O famoso cara sem rejeição, né? Como é o Vojvoda. Como é o Vojvoda, sem dúvida. Um cara muito tranquilo e aparentemente transparente também. Esses dois, sem querer entrar em bonzinhos e malzinhos, mas esses dois, o Roger e o Vojvoda, me parecem caras com olhares que vão além do futebol. Enquanto o Abel e o Arthur Jorge me parecem bem típicos de uma escola portuguesa, bem técnica e pragmática. É uma diferença entre o europeu e o latino-americano, de qualquer maneira. Muito bem. Quem também entrou para o movimento Eu Acredito foi Hugo Souza. Então tá aí, pessoal, foi o debate do título brasileiro 2024,
Título que, na minha opinião, está entre Palmeiras, Fortaleza e Botafogo. Até o final vai ser ponto a ponto, cada jogo é de suma importância. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.